Olá, me chamo Luiz, sou discente do curso de Medicina Veterinária da Unipar e bolsista PIC, e o meu trabalho desenvolvido para o 7º Congresso Internacional e 22º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar foi uma avaliação de alguns percentuais de mortalidade final de lotes de frango de corte em algumas tecnologias de aviários. Bom, a criação de frangos de corte exige inúmeros critérios para o sucesso, e um aspecto muito importante na criação é a condição climática. É um fator estressante que pode, inclusive, levar à morte das aves. Dessa forma, as instalações avícolas estão cada vez mais padronizadas e tecnificadas para garantir as condições ideais das aves e que, dessa forma, elas expressem as suas características reprodutivas de forma satisfatória. Dentro da produção, é muito importante a gente avaliar alguns índices envolvidos ali para entender como está sendo a eficiência das tecnologias. E um deles, bem importante, é a taxa de mortalidade. A variação nessa taxa, no sistema de criação de frango intensivo, pode estar relacionada a diversos fatores, sendo um deles, como eu falei, as características de cada tipo de aviário, de cada tipo de tecnologia. O objetivo desse trabalho foi avaliar o percentual de mortalidade de frangos de corte nos modelos de aviário convencional, cortina azul, semi-dark, dark e modal. Durante o período de janeiro a dezembro de 2022, foram colhidos dados de 1.191 lotes, o que totalizou mais de 29 milhões de aves abatidas. Esses lotes estavam alojados em aviários localizados na região noroeste do estado do Paraná e eram integrados a uma agroindústria da região. Esses animais foram alojados recém-nascidos e abatidos com idade entre 45 a 50 dias, pesando aproximadamente 3,2 kg. Não foi realizada nenhuma intervenção no sistema de criação, sendo seguidos os padrões da integradora. O percentual da mortalidade foi avaliado em 5 tipos de tecnologias de aviários, sendo elas a convencional, caracterizada por ventilação por pressão negativa, mas com incidência de luminosidade externa transpassada pelas cortinas de vedação de cor amarela. A cortina azul, muito parecida com a convencional, mas com a diferença de ter a vedação das cortinas de cor azul. A semi-dark, caracterizada por ventilação por pressão negativa, cortina escurecida, mas sem a presença de escurecimento da entrada de ar. A dark, caracterizada por ventilação por pressão negativa e totalmente escurecida, com a única fonte de luz sendo artificial. E a modal, caracterizada por ventilação por pressão negativa, totalmente escurecida e com a presença de inlets para auxiliar na qualidade do ar para a ventilação mínima. Esses dados foram analisados por meio do teste de Kruskal-Wallis a nível de significância de 5%, utilizando-se um programa estatístico. Os resultados obtidos do percentual de mortalidade foram os seguintes: na convencional, 6,30%, na cortina azul, 5,27%, na semi-dark, 5,37%, na dark, 7,38% e na modal, 5,40%. Pode-se notar pelos percentuais de mortalidade obtidos que os aviários da tecnologia Dark apresentaram diferença no percentual de mortalidade quando comparados com os aviários da tecnologia Modal, Semi-Dark e Cortina Azul. Porém, quando comparado com os aviários convencionais, os mesmos não se diferenciaram estatisticamente do percentual. A tecnologia dos aviários com ambiente controlado mostra-se uma técnica viável e econômica que traz muitos benefícios, otimiza a mão de obra, traz maior bem-estar para as aves e resulta, consequentemente, no maior ganho de peso, melhor conversão alimentar, melhor qualidade da carcaça e uma menor mortalidade. Os aviários Dark da região, na qual foi desenvolvido esse estudo, possuem estruturas desfavoráveis para a condição dos lotes, principalmente nos meses mais frios, que pode acabar justificando o pior resultado em relação às outras tecnologias. Como eu disse, a condição climática é um fator muito importante, e as condições perfeitas para que as aves expressem suas características reprodutivas estão relacionadas ao ambiente térmico ideal. Ou seja, caso a instalação seja deficitária quanto a essa função de proporcionar um conforto térmico, o resultado da criação será negativo. Embora não tenha ocorrido diferença, as tecnologias cortina azul, semi-dark e modal acabaram sendo melhores que os aviários convencionais. É importante destacar que nesse trabalho foi avaliado somente o percentual de mortalidade final, mas existem outros parâmetros de desempenho que justificam as tecnologias cortina azul, semi-dark e modal serem melhores que os aviários convencionais. Com base nos dados avaliados, é possível concluir que, apesar dos aviários dark terem apresentado uma maior taxa de mortalidade que os aviários cortina azul, semi-dark e modal, outros parâmetros de desempenho devem ser avaliados, visando comparar desempenho de lotes de frangos de corte criado em diferentes tecnologias. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigado pela atenção.